O iniciante sedentário de carteirinha já pode ir direto começar a fazer treino de força? Não? Ou sim deveria começar a fazer? E se esse for o caso, como? Essas são importantes dúvidas que tu pode ter, mas pode ficar tranquilo que tu não vai sair desse vídeo aqui sem saber a resposta. Em especial se tu for um desses casos, pode ficar tranquilo que tu vai saber o que fazer vendo esse vídeo. E esse vídeo aqui surgiu por causa de um comentário de um dos inscritos aqui do canal em um dos vídeos, por isso que a participação de vocês é muito importante. O Marcelo Alfa disse o seguinte: me tira uma dúvida, como um iniciante e sedentário que nunca entrou em uma academia na vida deve começar a treinar? Pode ser treino de força direto? Já pode fazer os 4 básicos? E para as mulheres é a mesma coisa? Estou cursando Educação Física e comecei a acompanhar o seu canal recentemente. Parabéns pelo conteúdo. Primeiro, gostaria de agradecer ao Marcelo por esse comentário que foi muito bom mesmo. E segundo, gostaria de desejar todo sucesso na sua formação acadêmica e posteriormente na sua vida profissional. Mas respondendo, o iniciante sedentário já deve começar a fazer treino de força ou deve passar por um período de adaptação? E a resposta é sim. Já deve começar a fazer treino de força e fazendo sim os 4 grandes. Mas primeiro, nós temos que definir o que é treino de força. Primeiro, o que é força muscular? É a capacidade do músculo, do aparelho locomotor, de exercer força contra a resistência externa. Essa força é provida pelas contrações ali das miofibrilas, dentro da musculatura. E o treinamento de força, o objetivo é incrementar essa capacidade de produção de força ao longo do tempo, acumular essa capacidade de produção de força ao longo do tempo. Para isso nós temos que usar os melhores exercícios. E quais que são? Os 4 grandes: agachamento, supino, deadlift e desenvolvimento. Mas por que esses exercícios são os melhores? Por causa que eles utilizam a maior quantidade de massa muscular de uma vez, na maior amplitude de movimento efetiva e que são progressíveis por anos, talvez décadas a fio. E sabe por que eles são assim? Porque eles são baseados no padrão de movimento que o ser humano já faz normalmente, mesmo um sedentário absoluto. Porque mesmo um sedentário, concorda que ele senta e levanta no sofá ou no vaso sanitário? Ele levanta alguma coisa acima da cabeça, ele afasta algo para longe dele, ou mesmo ali lavando louça, um movimento de afastar, pegar alguma coisa, algum objeto pesado no chão, que precisa que ele se incline para pegar esse objeto. Então são movimentos que ele já faz no seu dia a dia. O que nós fazemos é pegar a barra, que é a melhor ferramenta que existe, e adicionarmos para nós conseguirmos sobrecarregar esse movimento humano natural que a pessoa já faz. A barra é excepcional porque ela se adequa a qualquer antropometria da espécie humana e também ela nos fornece uma relação ótima entre estabilidade e instabilidade. Ela tem um fator de instabilidade, mas não é excessiva ao ponto de atrapalhar nossa capacidade de produção de força, mas também ela não é estável demais como máquinas, por exemplo. Então nesses 4 exercícios toda a musculatura do corpo vai estar envolvida e assim nós incrementamos a capacidade de produção de força, porque nós estamos sobrecarregando o movimento e aumentando gradativamente, aumentando a resistência externa que os músculos do aparelho locomotor estão sendo obrigados a gerar força contra. Tem muita gente que acha que treinamento de força é ficar ali com 200 kg nas costas e agachar. Não. Para chegar lá existe um processo para isso, que começa com a barra. Sim, primeiro dia, aprendeu a técnica do movimento e começa com a barra. No dia seguinte ou no próximo treino, coloca mais 5 quilos. Tu tá incrementando o peso, incrementando a exigência de produção de força e acumulando ao longo do tempo, através do ciclo de estresse, recuperação e adaptação, essa adaptação específica que é a capacidade de produção de força. Então se começa assim, começando no dia 1, com a barra ou com um peso mínimo, no caso do deadlift, tem que ser um peso mínimo ali por causa das anilhas. Número de séries, de 1 a 5 séries ali das séries principais, tá? Não estou contabilizando aqui séries de aquecimento. É sim importante tu fazer séries progressivas de aquecimento, não só para aquecer o aparelho locomotor, mas também para ir calibrando o seu sistema nervoso, refinamento técnico, para quando chegar ali nas séries principais, tá tudo mais automatizado, tá melhor preparado. Então diminuir a possibilidade de ter lesões e incremento da performance. Número de repetições, de 4 a 6 repetições. Sabe aquelas famosas séries de 5, que são famosíssimas para treino de força? Então, elas são extremamente eficientes por causa que tu tem ali um estresse mecânico provido pelo peso, tem um peso razoável, um nível de produção de força razoável que vai envolver sim a parte neural, mas também vai ter um estímulo interessante ali sobre as miofibrilas, um volume suficiente para dar um estímulo interessante para hipertrofia muscular e outras adaptações também. Por isso que as séries de 5 são tão eficientes para treino de força de um modo mais geral. E aí, estabelecendo isso, 1 a 5 séries, 4 a 6 repetições, começando dia 1 com a barra ou com peso mínimo, incrementar gradualmente
o peso no intervalo ali de 24 a 72 horas, que é o período do ciclo de estresse, recuperação e adaptação do iniciante se consolidar, a gente aproveitar para evoluir. Fazer teste de 1RM para iniciantes sedentários é perda de tempo, porque simplesmente o nível de progresso dele vai ser muito, mas muito rápido mesmo. O valor de 1RM hoje não vai ser, possivelmente amanhã, tem um ritmo de progresso, de crescimento muito grande, ao contrário de pessoas mais avançadas. Aí sim faz sentido fazer teste 1RM. E além disso, a pessoa está aprendendo o movimento, então ela não é nem eficiente do ponto de vista neuromotor mesmo, para ter realmente um verdadeiro teste 1RM. Então não é interessante, não é válido e arriscar. E também não é interessante fazer muito mais repetições, sabe por quê? O que acontece quando a gente faz muitas repetições, tipo 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, repetições pra cacete? A gente fica ofegante, fadiga. É mais fácil para o quê? Deteriorar a técnica do movimento. E a gente está passando por um momento de aprendizagem da técnica do movimento, de automatização. Então não é bom nesse momento que haja imperfeições, que o corpo se acostume a um padrão de técnico ineficiente, porque depois para corrigir vai ser muito difícil. Então nessa fase inicial, treinamento para pessoas sedentárias é o estímulo básico e reforçar ali o bom padrão de movimento. 4 a 6 repetições não vai gerar muita fadiga na série e também não vai ser extremamente pesado. É algo sustentável ao longo do tempo. Então, por isso que elas são tão eficientes. Sustentabilidade é algo muito importante no treino de força. E o iniciante absoluto, né, sedentário de carteirinha, ele tem algumas características bem interessantes. Começando pela altíssima sensibilidade ao estímulo. Qualquer estímulo, por mais idiota que for o treino, vai dar muito resultado. Por isso que tem gente que ganha muito dinheiro ali, né, abordando pessoas iniciantes, porque vai ter resultado de qualquer jeito. E essa altíssima sensibilidade ao estímulo é porque também, né, o limiar de rompimento da homeostase do ciclo de estresse, recuperação e adaptação, que é para induzir realmente o progresso, né, a evolução do treinamento, ele é muito baixo, o que acompanha também a baixa tolerância de esforço, mas que com o passar do tempo, tanto o limiar de rompimento da homeostase, tanto a tolerância de esforço, ela vai subindo, vai subindo, vai subindo, só que a sensibilidade ao estímulo ela vai descendo, descendo, descendo. É a lei dos rendimentos decrescentes. E o iniciante absoluto, ele tem a vantagem também de conseguir ter múltiplos resultados em todas as áreas com um estímulo só de força básica. Ele vai ter resultado na força, obviamente, na força máxima, que é o pico, né, de força que o aparelho locomotor é capaz de gerar, né, de maneira voluntária e gerar movimento, né, hipertrofia muscular, potência, resistência. Tudo vai ser ganho, ganho também na parte do tecido conectivo, né, tendões, ligamentos, ossos, tudo vai ser ganho com um treino mais básico, um estímulo mais básico, mais simples. Então, um estímulo, muito resultado em tudo. O que com o passar do tempo as coisas vão mudando. Então nós temos que aproveitar esse momento inicial para ter realmente muito resultado, não só em magnitude, mas em velocidade, que é o momento que se nós ficarmos aí perdendo tempo fazendo exercício em máquina, exercício isso, aquilo outro, fase de adaptação, é um momento de sensibilidade ao estímulo que nós não vamos recuperar mais. É um momento único na vida, né, de treinamento. E para tu entender melhor essa vida de treinamento, tem um conceito que eu utilizei um vídeo bem antigo atrás, que é o conceito da árvore da vida do treinamento, que foi um conceito que eu elaborei, fiz um desenho aí de uma árvore de uma maneira mais didática, só para entender mesmo, né? A vida do treinamento, né, ela começa na raiz de tudo, né, que é a aprendizagem dos movimentos básicos, aqueles movimentos, agachamento, spin, ali, desenvolvimento, e também, obviamente, a questão de segurança, né, de saber controlar a região lombar para manter ela na sua posição anatômica, né, não só a região lombar, mas toda a coluna, para falar a verdade, né, o que cada articulação deve fazer nos exercícios, bracing, caminhar com peso quando for necessário, tudo. Aqui, então, a primeira parte, a parte mais fundamental, né, raiz do negócio, que é aprender o movimento, né, automatizar o movimento. E aí, aprendendo o movimento, nós entramos na parte do tronco da árvore, né, que é o treino de força básica, que realmente são voltado para iniciantes, que a gente vai ter resultado em tudo com um estímulo tão simples, tão básico. Usando esses exercícios, né, esses 4 grandes, talvez a barra fixa que complementa bem, né, Power Clean, Power Snatch, podem ajudar também. Só que vai chegar um ponto que esse estímulo de força básica, ele não vai começar a ter resultado em tudo mais. Vai chegar um ponto que a gente vai ter que começar a tomar decisões. A gente quer ter mais hipertrofia muscular, a gente quer ter mais potência, mais força máxima, resistência e tudo mais. Aí então nós vamos precisar dar mais especificidade para o treinamento. Essa é uma palavra importante.
E especificidade seria então caminhos específicos. Então chegamos aos galhos aqui da nossa árvore, né, que são os treinos intermediários. Nós temos então um direcionamento do treinamento para adaptação específica, né, de força, hipertrofia, resistência, potência e etc. Se, por exemplo, for ganhar mais potência, então é bom a gente enfatizar mais ali, junto ao treinamento de força mais básica, arranco, arremesso, power snatch, power clean, esses exercícios que naturalmente tem mais potência. Se for hipertrofia, talvez um pouco mais assim de um dia mais dedicado a um volume um pouco maior. Se for resistência, volume maior ainda. Se for força máxima, o treinamento vai ter que começar a ser direcionado ali para 3, 2, 1 repetição. E aí vai indo até chegar ao ponto que está ali das folhas, né, que é o treinamento avançado, né, onde nós vamos utilizar realmente fases do treinamento, a potencialização fásica, como eu gosto de dizer, periodização, blocos, né, aproveitado que é estimulado em um bloco, ele deve gerar um efeito residual para o bloco seguinte, né, é uma fase deve potencializar a outra, por isso potencialização fásica, porque nesse ponto, o limiar de rompimento da homeostase, a tolerância de esforço dele está lá nas alturas e a sensibilidade é muito baixa, e aí para ele conseguir evoluir, ele precisa acumular várias sessões, acumular o estresse dessas sessões para realmente conseguir induzir o rompimento da homeostase e induzir a adaptação posteriormente. Tem uma última parte na dúvida, né, que foi estabelecida, que é a questão do treinamento voltado para mulheres. Há alguma diferença? No primeiro momento, não, né? Olhando, né, aquela população iniciante absoluta. É os mesmos exercícios, agachamento, spin, deadlift, desenvolvimento, talvez na barra fixa ali. No primeiro momento, não. Todo mundo se beneficia, mas por causa da eficiência de recrutamento, né, que é gerada por causa da exposição de testosterona menor, né, na vida uterina que as mulheres são expostas em relação aos homens, algumas coisas talvez sejam necessárias. Não vou abordar aqui, tu pode conferir nesse vídeo aqui onde eu explico mais detalhes. Mas assim, referente a exercícios, não. Eu só teria talvez 3 peculiaridades, que é só questão de observação mesmo, em questão da execução do exercício. Primeiro, a questão da região lombar. Nós homens, nós temos mais problema, né, para controlar a região lombar do que as mulheres, porque as mulheres, desde cedo elas são acostumadas a empinar a bunda, né, que é um efeito ali dos eretores lombares da coluna, então elas controlam melhor essa região. Dificilmente tu vai ver uma mulher ao agachar ou fazer deadlift, principalmente na hora do agachamento, arredondando a região lombar, fazendo a flexão da coluna. O problema delas pode ser justamente o oposto, hiperestender a região lombar, que também pode dar uns problemas bem sérios. Então realmente só tomar cuidado com isso, para não hiperestender demais, não acentuar excessivamente a curvatura da região lombar. A segunda coisa, nas mulheres, também referente ao agachamento, é só talvez enfatizar mais até a questão de manter os joelhos na mesma linha da ponta do pé, por causa da conformação, né, do quadril e da angulação do fêmur, por causa que o quadril das mulheres são mais largas, né, pela questão de, porque vai ter o bebê ali, depois para ele sair, o quadril da mulher é mais largo e o ângulo realmente é um pouco mais diagonal do fêmur, você pode observar, e aí realmente tu tem uma tendência maior na hora do agachamento, né, quando é um agachamento mais pesado, aos joelhos entrarem. E a terceira coisa é mais referente à parte superior do corpo aqui no punho. As mulheres tendem a quebrar mais o punho, né? E aí pode realmente gerar um estresse que não vai ser muito legal, né? Só realmente prestar mais atenção nisso. Mas referente aos exercícios, não tem o que mudar. Agora, se tu quiser uma opção para tu poder treinar durante não só alguns meses, mas anos, tem essa playlist aqui com uma sequência de vários programas para ti, de como evoluir no treinamento de força, utilizando só programas conhecidos.